Olá para todos. Vamos começar a resolver a prova 2. Então, como primeiro exercício, nós temos o seguinte problema. Tem uma função f, que é dada por essa expressão, e a gente sabe que a derivada da inversa dela no ponto 1 é 1 sobre b. Nossa missão aqui é encontrar o valor de b, dado que o k é 6. Primeira pergunta natural é saber se quem é o elemento do domínio da função f que produz a imagem 1. Não é muito difícil a gente olhar para essa fórmula e calcular o f de zero. F de zero aqui é exatamente k vezes zero ao cubo, que é zero, mais k mais 1 vezes zero, que é zero, mais cosseno de zero, que é 1. Então, a gente já sabe que a imagem do zero é 1. Isso quer dizer que o f a menos 1 de 1 vai ter que ser zero. Bom, segundo passo aqui relevante é a gente lembrar da regra da cadeia. Se eu tenho uma função h de x dada por uma composição g com f, se todas as funções aqui são deriváveis nos pontos que apareceram na fórmula, né? A derivada da função h em x vai ser g' de f de x multiplicado por f' de x. Então, no nosso caso específico, a gente vai escolher como função g a função f a menos 1. Isso vai ser particularmente útil porque se g é f a menos 1, essa função h é a função de identidade. E a derivada da função de identidade é muito fácil encontrada, né? Ela vale 1 em todos os pontos. Então, essa equação que apareceu aqui, asterisco, que veio da regra da cadeia, nos diz que a derivada da função g, que é o que nós estamos investigando agora, né? É igual a 1 sobre f' de x. Bom, eu vou substituir esse x pelo número zero. Então, g' de f de 0 vale 1, então g' de 1 é 1 sobre f' de 1. Achar o f' de 1 é fácil também, porque a expressão que nos deram é uma soma de um polinômio com trigonométrica, né? F' de x vai ser um ponto qualquer x, né? 3kx2 mais k mais 1 menos seno de x. Se a gente trocar o x por zero, eu vou obter o número 0 mais k mais 1 menos 0. Então vai ser o número k mais 1. Então, isso quer dizer que 1 sobre b é 1 sobre k mais 1, então b é k mais 1. Isso termina o problema. Então, no nosso exercício aqui, como k é 7, a resposta tem que ser... Como k é 6, a resposta tem que ser 7. Vamos para o próximo problema. Temos agora k igual a 17 e uma curva passa pelo ponto 0k, tem a propriedade de que a inclinação dela num ponto genérico P sempre é igual à coordenada y de P. Tá? Essa curva é um gráfico de uma função y igual a f de x. E essa primeira informação do enunciado nos diz que esse gráfico ele passa pelo ponto 0k. O ponto genérico desse gráfico ele tem as coordenadas x e y, que é igual a x f de x. O que a segunda informação nos diz? É que a inclinação no ponto genérico P, inclinação dessa reta tangente, né, dada por f' de x, ela é sempre igual à ordenada. É sempre igual a f de x. Essa equação é muito especial. Vocês já devem ter estudado ou visto ela várias vezes. Em geral, se você tem essa relação para todo x, é algum intervalo da reta, f' de x igual a kf de x, igual a rf de x. As únicas soluções desse problema no intervalo em questão são da forma f de x igual a alguma constante, c vezes e elevado a rx. Então, no nosso problema, o r que apareceu aqui é 1. Então, eu sei que a minha função tem que ter essa cara. A função f tem que ser do tipo constante multiplicado por e elevado a x. Agora, vamos descobrir que constante é essa usando a informação original. Se a função passa pelo ponto 0k, eu vou trocar o x por 0. Então, f de 0
vai ser C vezes E elevado a zero. Isso aqui é C. Por outro lado, isso aqui vale K. Então, eu já descobri que a fórmula da minha função, a fórmula que define, né, a imagem, tem que ser desse tipo. É K vezes E elevado a X. Para terminar o problema, eu quero calcular o valor disso quando X for ln de K. Então, o f de ln de K vai ser K vezes E elevado a ln de K, que é K vezes K, que é K ao quadrado. Então, no nosso problema, isso vai dar 289. Tá? Bom, vamos agora para o próximo exercício, que é encontrar o valor desse limite. Então, é um probleminha que tem cara de demandar as regras de L'Hopital, né? A gente vai primeiro analisar o limite do numerador quando θ tende a zero. Isso vai dar cosseno de zero menos cosseno de zero, isso é zero. Faço o mesmo para o denominador, também vai dar limite zero. Então, eu tenho um quociente do tipo zero sobre zero, né? Limites dando zero nos dois casos. E isso me incita a analisar o comportamento do limite dessa expressão quando o θ tende a zero, mas agora derivando o numerador do denominador. Né? Eu vou derivar em cima, vai aparecer menos seno θ mais K seno Kθ. Vou derivar embaixo, vai aparecer 1 seno θ mais θ cosseno θ. Então, o que acontece agora? Se esse limite existir, ele tem que ser igual ao anterior, ao do problema. Quando eu analiso o numerador e o denominador dessa fração, eu percebo novamente que eu tenho um quociente 0 sobre 0. Né? O limite de cima vai ser 2 vezes 0 mais K vezes 0, dá 0. Embaixo também, 0 mais 0 vezes 1. Então, eu vou aplicar novamente a regra de L'Hopital. Eu vou investigar agora o limite. Quando θ tende a 0, vou derivar novamente o numerador. Vai aparecer menos cosseno de θ mais K ao quadrado cosseno de Kθ sobre cosseno de θ mais 1 cosseno de θ menos θ seno de θ. Quando a gente analisa agora o limite esse último limite, né, que apareceu, é fácil eu aplicar as regras operatórias e encontrar um valor para ele. Qual é o limite do denominador? Vai ser cosseno de 0, que é 1, mais cosseno de 0, que dá 2, menos 0 seno de 0, que é 0. Então, o limite do denominador é 0. Então, já posso, como o limite do denominador não é nulo, eu já posso aplicar aquelas regras de quociente. Eu vou olhar agora o limite do numerador. O limite de cosseno de θ, quando θ vai para 0, é 1. Esse limite aqui também vai ser 1. E nós vamos multiplicar por K ao quadrado. Então, no numerador, eu tenho a expressão K ao quadrado menos 1 vezes 2. Então, o limite de cima vai ser 2K2 menos 1. Embaixo eu tenho o número 2. Então, como esse limite ele existe, ele é igual ao limite anterior. Então, eu posso afirmar que esse limite também é K2 menos 1. Como ele existe, ele tem que ser igual ao anterior, que é o do problema. Esse aqui também é K ao quadrado menos 1. Tá? Esse aqui vai ser 224. Vamos agora resolver o problema 4. Então, aqui nós temos uma partícula que se move ao longo da curva y igual à raiz de 1 mais 2x. Esse ponto aqui é o menos meio. E a gente sabe que quando ela atinge o ponto P, a coordenada x está crescendo a 1 metro por segundo. Então, vamos imaginar que essa coordenada x é uma função do tempo e a derivada dela em relação ao tempo
gente pode escrever como dx dt, ou x' de t. Isso equivale a 1 metro por segundo. Além disso, a coordenada y ela está crescendo a 1 sobre 2k mais 1 metros por segundo. Então, dy dt vale 1 sobre 2k mais 1. Nossa pergunta é, qual é a abscissa de P? Bom, nesse problema, como a gente tem uma fórmula específica relacionando o y com o x, eu consigo medir qual é a taxa de variação do y em relação a x. Né? Consigo fazer a seguinte continha. dy dx, exatamente, vamos derivar esse radical, né? Esse aqui vai ser 1 meio de 1 mais 2x, a menos meio, vezes 2. A gente usou aqui a regra da cadeia. Bom, agora eu vou relacionar todos esses dados que foram fornecidos no problema, né? dy dt, dy dx é a mesma coisa que dy dx vezes dx dt, é a mesma coisa que dy dt. Então, eu estou vendo o y como função de x e o x como função de t. Então, composição, né? Então, eu posso pensar que a taxa de variação do y em função do tempo é o produto da taxa de variação do y em relação a x vezes a do x em relação ao tempo. Tá? Como essa taxa eu posso relacionar as duas informações que me foram dadas, né? dy dx vai ser 1 sobre raiz de 1 mais 2x, naquele ponto específico P, né? Isso vale 1 sobre 2k mais 1. Agora eu vou levar ao quadrado as expressões, então 2k mais 1 ao quadrado é igual a 1 mais 2x. Eu vou expandir essa expressão, isso aqui é 4k ao quadrado mais 4k mais 1. E aqui a gente pode encontrar o x. Eu vou dividir por 2 e o problema está resolvido. Né? A abscissa que eu estou procurando é 2k ao quadrado mais 2k. Tá? Então, o nosso problema vai ser 2 vezes 169 mais 26. Essa é a resposta que deve ser colocada lá no... Isso aqui é 338 mais 26. Isso dá 358 mais 6, 364. Isso aqui encerra o nosso problema 4. Tá? Vamos agora resolver a questão 5. A gente tem o seguinte enunciado. Um carro de polícia, denotado por essa letra P, ele persegue um bandido que está no SUV, tem esse símbolo SUV aqui no desenho, e ele se desloca em direção ao cruzamento ortogonal. A gente está medindo as distâncias da polícia para o cruzamento por x de t e da SUV para o cruzamento por y de t. Então, em um dado momento, quando o carro da polícia está a 0,6 km desse cruzamento, do norte, a SUV está a 0,8 desse mesmo cruzamento, o policial usa um radar, determina a taxa de crescimento da distância entre eles. Então, é interessante para a gente registrar essa informação do enunciado, denotar a distância entre a polícia e a SUV por uma função, vamos chamar de d de t. Uma relação simples que a gente pode descobrir desse desenho, o teorema de Pitágoras, é que x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado é sempre igual à distância entre a polícia e a SUV ao quadrado. Bom, para falar de taxa de variação, é bom falar de derivada. Né? Então, eu vou derivar a função da esquerda. Isso gera para a gente 2x' de t vezes x de t. Estamos usando aqui a regra da cadeia, mais uma vez.
E agora eu vou substituir as taxas fornecidas no enunciado pelos valores que eu encontrei nessa fórmula, né? Primeiro eu posso cortar esses fatores 2, que são comuns a todos os membros. O problema nos disse que quando o carro está a 0,6, quando foi feita a medição, né, da distância, da taxa de variação da distância, o carro estava a 0,6 e a SUV a 0,8. A gente pode substituir esses valores aqui na primeira fórmula e descobrir, com o Pitágoras, que a distância tem que ser 1 quilômetro. Então, a distância naquele ponto, naquele instante de tempo específico, é 1 quilômetro. Então, vamos calcular essas taxas todas naquele instante de tempo que o policial fez a medição. Então, a gente já sabe que esse valor D de T vale 1 quilômetro. A gente sabe também que esse valor, que é o X de T, vale 0,6 e que o Y de T vale 0, desculpa, que o Y de T vale 0,8. Outro dado importante o carro de polícia está se movendo a uma taxa de 10 sextos quilômetros por hora. Como ele está se aproximando do cruzamento, a derivada da função x de t, que mede a distância, tem que ser negativa. Então, eu vou substituir esse valor por menos 10 sextos. Finalmente, a gente tem a taxa de crescimento da distância da SUV para o cruzamento, né? Que é... Desculpe, a taxa de distância... a taxa de variação da distância entre a polícia e a SUV é que é 4K menos 1 km por hora, né? Então, o valor final aqui é 4K menos 1. O que nós queremos determinar é o Y' de T0. Vamos primeiro efetuar esse produto, 10 sextos vezes 0,6, isso aqui é igual a 1. Vamos passar esse número para o lado direito. Então, a informação que a gente tem dessa equação é que 0,8 vezes Y' de T0 é igual a 4K menos 1 mais 1. Então, Y' de T0 vai ser 4K multiplicado por 10 dividido por 8. Isso é 5K. Então, a resposta para o problema, como K é 6, seria 30. Né? A taxa seria 30 km por hora. Encerra aqui o nosso problema 5. Vamos agora para o problema 6. A gente quer determinar, no primeiro quadrante, o quadrado de um segmento de reta que é cortado por uma tangente à curva y a kx. Eu vou primeiro desenhar essa curva, né? É o gráfico de y igual a kx. É um gráfico conhecido, né? E a gente vai determinar, escolher aqui um ponto genérico nessa curva, que a gente vai chamar de AB, e traçar uma tangente por ele. Essa tangente intercepta os eixos em 2 pontinhos. A gente vai chamar de MN. Nós queremos investigar o quadrado do comprimento de MN e determinar qual o menor quadrado que a gente pode obter, que está associado, consequentemente, ao menor segmento MN. Não faz muito sentido, antes da gente começar a tentar resolver esse problema, não faz muito sentido a gente perguntar qual é o maior segmento MN que pode ser obtido, porque a gente consegue, com certa facilidade, convencer nossa intuição de que esses comprimentos de MN podem crescer de forma ilimitada. Por exemplo, se esse pontinho AB estivesse muito próximo do eixo Y, essa reta tangente estaria bem próxima de uma vertical, né? E esse comprimento de MN iria crescer. Tá? O mesmo acontece se eu movo o ponto AB para a direita,
eu consigo fazer com que essa tangente fique próximo da horizontal. Então, quanto mais eu movo o pontinho AB, seja para ficar próximo do eixo Y ou para ficar próximo do eixo X, maiores vão ser os segmentos que eu determino, né? Então, a pergunta oposta, que seria achar o maior segmento, não faz muito sentido nesse problema, tá? Essa intuição é boa também para a gente linkar com outros tópicos da matéria que vocês devem ter visto sobre esboço de gráfico. Vamos tentar achar uma fórmula para esse comprimento de MN, depende só do ponto AB, e tentar confabular um pouco como é que seria o esboço do gráfico dessa função. Tá? Então, o primeiro passo aqui é resolver uma questão de geometria analítica, que é determinar a equação da reta MN. Essa equação ela é simples, né? Ela tem que ser y menos o y de um ponto, que é o B, sobre x menos o x de um ponto, que é o A, igual a inclinação da reta tangente. A inclinação de tangente está associada à derivada. Então, a derivada de k sobre x é menos k sobre x ao quadrado. No ponto A vai ser menos k sobre A ao quadrado. Então, essa seria a equação da tangente. Eu posso trocar esse B também por k sobre A. E agora eu tenho aqui a minha fórmula. Né? Vamos reescrever essa fórmula de um jeito simpático. Multiplicar por x menos A. E aí, com isso, eu posso terminar as interseções. Né? No ponto M, o y é zero. Então, eu vou olhar para a equação asterisco e trocar o y por zero. Vou ter que menos k sobre A. Menos k sobre A ao quadrado, vezes o x de m menos A. Então, posso cancelar aqui, vai aparecer um A. Então, o xm vai ser 2A. Esse ponto aqui vai ser o ponto 2A, 0. Vamos fazer o mesmo para o N. Eu vou trocar agora o x por 0. E daqui eu posso concluir que o y do N tem que ser tem que ser 2k sobre A. A gente cortou aqui um A, né? E cortou os sinais de menos. Esse ponto N aqui tem as seguintes coordenadas. É 0, 2k sobre A. Existe uma certa simetria entre as fórmulas do ponto M e N, porque tem uma certa simetria nesse gráfico. Tá? Não é surpreendente isso. Pois bem, tendo essas duas fórmulas, tendo esses dois pontos, a gente pode usar Pitágoras para achar o comprimento de MN. MN ao quadrado vai ser 4k2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, qual é o nosso problema? Nosso problema é minimizar a soma que apareceu nesse retângulo. Tá? Sendo que o K é uma constante positiva fixa, né? Aqui no nosso problema, o K é igual a 5. A gente pode chamar esse A ao quadrado de um número real positivo x. X real positivo. Nunca o A vai poder ser zero, né? E eu sei que sempre o A ao quadrado tem que ser um número não negativo. Então, por isso que eu estou chamando o A ao quadrado de x real positivo. E posso criar um novo problema. O novo problema é o seguinte. Você vai olhar a função g, que escolhe um número real positivo, e vai associar esse número real a outro número real, da seguinte forma. Vai levar o x em 4k ao quadrado sobre x mais 4x. Então, vamos tirar esse 4 também, ele não influencia significativamente a minha fórmula. Eu quero só entender como é que se comporta a função que leva o x em k2 sobre x mais x. Esse problema de analisar a função g é o mesmo do enunciado. Tá? Se eu descubro qual é o valor de x para o qual essa soma é mínima, o que eu faço? Eu troco x por a ao quadrado e multiplico por 4. E aí eu vou descobrir qual é o valor mínimo do mn ao quadrado.
Tá? Um problema leva ao outro. E agora é essa função G que eu vou investigar. Baseado na nossa intuição anterior de pensar se esse problema teria máximo ou mínimo, eu posso também confabular que essa função G ela não tem máximo. Né? Quando x está muito próximo de zero, esse valor Kx2 explode. Né? Então, essa soma K2 sobre x mais x pode ficar tão grande quanto eu queira. Sendo mais informal aqui, mais intuitivo, né? Eu poderia tentar chutar valores, por exemplo. Será que eu consigo que essa soma seja maior do que 1 bilhão? Sim, basta que eu escolha um x que é menor do que k ao quadrado sobre 1 bilhão. E quando eu inverter esse sujeito e multiplicar por k ao quadrado, vai dar um número maior do que 1 bilhão na soma. Né? Essa soma que apareceu em vermelho. Tá? O mesmo acontece quando o x vai para o infinito. É verdade que a primeira fração vai para zero, mas o segundo parcela vai crescer tanto quanto eu queira. Tá? Então, se eu fosse tentar esboçar o gráfico dessa função, K2 sobre x mais x, eu deveria enxergar algo como que eu vou desenhar agora. Algo que vai para o infinito quando o x fica perto de zero e algo que vai para o infinito quando o x vai para o infinito. Tá? Aqui no meio, eu ainda não sei o que acontece. E é aqui que está o meu ponto mínimo. Tá? A gente pode também investigar a concavidade daquela função. Vamos escrever aquela expressão aqui, né? G de x é K2 sobre x mais x. Eu vou derivar a função g. G' de x é menos k ao quadrado sobre x2 mais 1. Vou derivar mais uma vez. Que vai ser esse aqui pode ser reescrito como menos k ao quadrado vezes x a menos 2, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 2k ao quadrado x a menos 3. Como o x que a gente está escolhendo sempre é um número real positivo, que é sempre positivo. Tá? Então, a concavidade está sempre voltada para cima nesse gráfico. Sem mais delongas, eu poderia esboçá-lo com algum programa de computador, mas isso não é necessário para o problema. Tá? Vou já fazer isso com vocês quando a gente terminar de resolver a questão. O ponto que a gente busca aqui é o ponto de mínimo. Né? Então, a gente sabe que se eu tenho uma função que tem máximo ou mínimo no interior de um intervalo, e essa função é derivável nesse intervalo, a derivada naquele ponto tem que ser zero. Vamos investigar quais são os pontos que anulam a derivada da função g. Então, para g' de x ser zero, eu tenho que K2 menos K2 sobre x2 mais 1 tem que ser zero. É a mesma coisa que dizer que k ao quadrado tem que ser x2. Como o meu x é positivo, né, isso é mesmo que dizer que o x tem que ser igual a k. Então, eu já descobri aqui o ponto em que essa função ela tem que ter um ponto de mínimo nesse intervalo que eu marquei aqui no meu desenho, né? E nesse ponto de mínimo a derivada tem que ser zero. Só tem um ponto que a derivada é zero, que é esse ponto x igual a k. Tá? Então, é nesse ponto que eu vou encontrar o comprimento mínimo. Eu volto aqui para aquela situação, né? Para x igual a k, essa soma vale 2k. Nessa expressão anterior, eu tenho 4 vezes a soma de baixo, né? Então, o valor mínimo de mn vai ser 4 vezes 2k, que é 8k. Isso termina o problema. Então, a gente já terminou o exercício, mas, como prometido, eu queria mostrar o gráfico de alguma função desse tipo, né? K ao quadrado sobre x mais x. Eu vou abrir aqui o GeoGebra, é um programa que é sempre recomendado para vocês usarem quando estiverem estudando, né?
Não na hora da prova, obviamente, mas isso é... Vou criar a função, por exemplo, 4 sobre x mais x. Daqui aquela função que a gente estava investigando, né? O pontinho em que ela atinge o mínimo é esse pontinho que eu marquei com 2, né? Percebam que o numerador aqui é k ao quadrado, né? Exatamente o pontinho que eu estou achando é 2, que é o k, né? 2 ao quadrado. Tá? Isso aqui, 2k, na verdade, né? Isso aqui encerra o nosso vídeo e a solução da prova. Tá? Então, vamos parar por aqui.